Salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a gente vai trazer hoje um formato novo aqui, que a gente vai comentar sobre os jogos das principais ligas do mundo. Vamos trazer alguns convidados. Hoje, nosso primeiro convidado aí é o Brian, o meu primeiro aluno na Bplayer, também parceiro comercial na Bplayer e em outro negócio que a gente também tem de robôs de investimento. Fica até o convite aí para quem quiser conhecer também, sinta-se à vontade de chamar qualquer um dos nós dois. E é isso aí, Brian, se você quiser se apresentar aí para a gente começar. Fala, galera. É muito prazer. Para quem não me conhece, me chamo Brian. É isso aí, exatamente isso aí que o B falou. Estou junto aí no projeto da Bplayer. A gente também trabalha com robô de bolsa de valores, né? Bem legal. E uma honra poder estar aí contribuindo um pouquinho com, com vocês aí, com ideia aí de conhecimento. E vamos lá, vamos começar esse projeto novo, esse formato novo. Então, bora. O Brian é um perito em Premier League, o cara conhece muito. Cara, queria eu saber. Então, já vamos começar com a primeira aqui, já que você já vai estar no seu campo. Arsenal e Norwich, eu separei esse jogo que eu achei bem interessante para a gente analisar. Aqui eu trago alguns números aqui sobre do Academia também, para mostrar para o pessoal. O Arsenal está pagando 1,5 na vitória dele, na Betfair, na vitória a favor dele, né? E o mercado de gols também está pagando aí para mais de 2 gols e meio, 1,68. Ou seja, o pessoal está entendendo aí que vai ser um jogo de gols. O que é interessante a gente perceber aqui é o retrospecto do Norwich nos últimos jogos. O Norwich, ele é um time muito mal, um time muito fraco, debilitado tanto ofensivamente quanto defensivamente, quanto o Arsenal está vindo de boas vitórias, como a vitória lá na FA Cup, a vitória sobre o Southampton, e a posição na tabela é o Arsenal lá em nono e o Norwich lá em último com 21 pontos só. O Arsenal ele também está lutando ali, ó, se ele tiver essa vitória, ele fica com 46 pontos, 3 pontos só do United, que é o quinto colocado, então ele provavelmente vai para cima do Norwich para vencer mesmo. Retrospecto dentro de casa, ó, o Arsenal vem de 5 não derrotas, né? Ele vem de 3 vitórias seguidas, ele empatou uma e ganhou a outra, vitórias sobre o United, sobre o West Ham, o Everton, enquanto o Norwich fora de casa é uma verdadeira desgraça aqui, né? A gente vê que ele só venceu um nos últimos 15 jogos, o resto ele na maioria perdeu aqui, né? Então é um jogo que chama atenção aí pro lado do Arsenal. A vitória, dá para ver ali que vitórias de times de casa é interessante, né? No campeonato inglês também. Sim, E o exatamente. Arsenal, ele tirando esse tropeço contra o Brighton, ele perdeu ali em casa para nos clássicos, né? Chelsea e perder para o Exatamente. Manchester City, que também é algo comum hoje em dia. Exatamente. Parece ser um jogo que está pagando bem, né? 1,5 aí para uma vitória do Arsenal contra o Norwich, que faz uma campanha provavelmente deve ser rebaixado, né? Exatamente. Para quem não entende esses números aqui, pessoal, o que a gente mostra aqui é que 83% do campeonato está concluído já, 314 de 380 jogos. O que o Brian comentou foi justamente isso aqui, ó. Os jogos que acabaram, 45% ali acabaram com a vitória do time da casa. Só 25% com empate e 30% com a vitória do time de fora. Então é uma grande superioridade aqui para o pessoal que está jogando em casa. Então é para a gente ficar de olho nesse jogo aqui, sobre uma possível vitória do Arsenal e como ele vai entrar a campo. É sempre legal também frisar, pessoal, para a gente analisar o jogo quando ele começa. Às vezes é bom a gente pegar aqueles 2, 3, 4, 5 minutos. O jogo começa para ver como é que o time vai entrar a campo, qual que é o anseio dele. Às vezes a gente abre mão ali de 2 a 5% de lucro, mas às vezes é bom a gente ter esse comecinho sentir. Aqui eu separei também no Sky Sports a notícia sobre o Arsenal e Norwich que eles trazem. Eles destacam aqui algumas das lesões que o Arsenal tem. Ele está bem debilitado fisicamente, vamos dizer assim. O departamento médico do Arsenal tem que fazer a sua lição de casa ali. Tem gente que vai falar que a lesão do Davi Luiz aí é reforço, na verdade, né? Exatamente. Porque ele está destacando justamente o Davi Luiz, ele se machucou no último jogo da FA Cup. O Ozil também está machucado aí. Ele parece também que se machuca mais do que joga, né? Também. O Lucas Torreira também. E o Cedric Soares também, ele se machucou. Então eles vão ter o Arsenal vai contar com esse desfalque aí, fora os que já estavam machucados há um tempo, já com o Pablo Mari, o Martinelli, o Chambers, que eles também já estão há um tempinho aí já no departamento médico. Mas, de fato, eles pontuam aqui
E eles pontuam que mesmo assim o Norwich é muito fraco fora de casa. Eles acreditam aí na vitória também do Arsenal sem grandes problemas. Mas vamos ver como é que eles vão entrar jogo aí, se realmente eles vão consolidar esse favoritismo. Vamos para o campeonato espanhol aqui. Separei Betis e Vila Real também para a gente dar uma olhadinha. Betis e Vila Real é um jogo que está com as odds bem equilibradas aqui. O Betis com 2,94 jogando em casa e o Villarreal 2,58. Um leve favoritismo aqui do mercado para o Villarreal. Os últimos jogos do Betis eles estão um pouquinho desfavoráveis frente ao Villarreal. O Villarreal vem de uma sequência de vitórias boa, uma sequência de jogos boas. Até eu já parafraseando aqui o que o Marca falou, o Marca no jogo falou uma coisa que é interessante a gente notar, que os dois times foram para a pausa do coronavírus em momentos muito parecidos, eram muito parecidos na tabela, só que eles voltaram em momentos totalmente opostos. Então, se a gente pega aqui os últimos jogos do Betis, a gente vê aqui que ele está com só uma vitória nos últimos jogos, enquanto o Villarreal ele não, ele está com 4 vitória vitórias. Contra o último ainda, né? Contra o Espanhol, que é o Lanterna. Exatamente, uma vitória só contra o último aqui. E o Villarreal vem de boas vitórias aí contra o Valência, um empate contra o Sevilha. Então, eles estão em momentos totalmente diferentes. O Villarreal está lá em sexto. Se ele vencer esse jogo, ele empata com o Sevilha aqui em número de pontos e ele começa a lutar ali por uma vaga ali na Champions. Então, ele vai de fato para vencer esse jogo, enquanto o Betis está ali meio de tabela assim, mais anseio nenhum. Até como o Marca chama, é a vitória, é o empolgado contra o que vai lutar pela honra só. O Betis vai jogar pela honra. Não tem mais pretensões, né, no campeonato, parece. Exatamente, exatamente. Então aqui chama atenção o anseio do Villarreal. E são dois times que é interessante a gente ver aqui que eles acabam com os jogos acima de 2 gols e meio. Então, o Betis, dentro de casa, 81% dos jogos dele acaba com mais de 2 gols e meio. E o Villarreal, fora de casa, com quase 70% dos jogos com mais de 2 gols e meio. Então, também para a gente ficar de olho aí com esse anseio do Villarreal para ir acima do Betis, a gente não vai terminar com um jogo acima de 2 gols e meio, com 2-1, com 3-0, alguma coisa assim. O único porém disso é que o campeonato ele tem ali 46%, né, de jogos só com 2 gols e meio. Exato. Para ficar de olho, porque essa odd está pagando bem, né? Mais de 2 gols e meio também. Sim, pagando, tá pagando 1,82, né? Exatamente. A gente também ficar de olho. Depende de como os times começarem. É legal a gente sempre reforçar isso, né? Nós, tanto o Panther quanto o Trader, a gente gosta de analisar um pouquinho aquele comecinho do jogo, que a gente já começa a sentir qual que é a disposição dos dois times. Mas vamos já para o Portugal também, para a gente falar um pouquinho sobre Sporting e Gil Vicente, que eu separei aqui, para a gente analisar esse jogo também. O Sporting está jogando em casa, pagando aí para o Sporting uma vitória 1,67, 67% de lucro. Um pouquinho dos últimos jogos do Sport aqui e um pouquinho dos últimos jogos do Gil Vicente. O Gil Vicente vem de um 3-0 contra o Aves, mas o Sport também está num momento muito bom. E o que destaca, gente, aqui o poder do Sporting dentro de casa. Então ele está em terceiro na classificação geral, enquanto o Gil Vicente está em 11º ali, também sem anseio nenhum praticamente. Mas o Sporting dentro de casa ele é muito forte, ele vem de 6 vitórias consecutivas aqui dentro de casa. Ele só perdeu para de fato os times que estão ali em cima, como Benfica, Porto, o Famalicão, o Rio Ave, que são os que estão brigando ali pela ponta de cima também da tabela. E assim, um time meio baixo de tabela, ele costuma não ter muito problema. O problema do campeonato português é de fato a baixa média de gols que ele tem. Ele tem 2,46 gols por partida, é bem abaixo aí de um campeonato italiano, alemão que a gente tem. Então a gente não vê muitas dessas goleadas muito altas, então é sempre um 2-0, 1-0 para o Sporting, 2-1 no máximo. Mas a gente, assim, até um pouco do que eles falam aqui no A Bola do Português, do Jornal Português, é que eles não vão contar com o Giovani, que era o que ele vinha se destacando aí no Sporting. Ele se lesionou. É só o ponto de atenção para a gente ter, talvez isso explique um pouco essa odd um pouco acima de 1,5 aqui, beirando 1,7, que é o desfalque que é importante do lado do Sporting aqui. Então a gente ficar de olhinho só nisso daí também.
Indo Tem para o dando campeonato. bastante resultado bom, né? Nos investimentos a favor do Sporting. Sim, Esperar que se mantenha. exatamente. Exatamente. O esporte dentro de casa não tem decepcionado, não. E indo para o campeonato italiano, que são os últimos jogos aqui que eu separei. Eu separei dois jogos do campeonato italiano. O primeiro é o Spal e Milan. Então, é o Milan jogando fora de casa, lembrando que estamos sem torcida ainda em todos os jogos. O Milan pagando aí quase 51% no a favor do Milan. Aqui é interessante ver como o favoritismo nos últimos confrontos do Milan ante o Spal aqui, praticamente dos últimos, são 6 jogos aqui, dos 6 o Milan venceu sem grandes dificuldades do Spal. A gente vê aqui também que os últimos jogos do Spal ele é muito fraco também, ele não é à toa que ele é o último colocado da competição. O Milan está ali em sétimo, também brigando ali por uma possível vaga ali o quinto colocado junto do Roma. Se ele ganhar, ele vai para 45 pontos, ficando só 3 pontos do Roma. Então ele provavelmente vai para cima. Também já falando que o Brian gosta de comentar daqui, não sei se você quer comentar aqui da vitória do time de fora, Brian. É bem interessante, né? O número. O campeonato italiano é um campeonato que é bem favorável às vitórias do time de fora de casa, né? Exatamente. Então, Mas, ainda mais pagando uma odd bem legal contra o último colocado, é um jogo bem interessante também para a gente pensar aí numa sim, aposta back no Milan. sim, e é um campeonato que sai bastante gol aqui, né? Praticamente 3 gols É, por partida. Então é aquele campeonato que às vezes, por sair muito gol, a gente consegue fazer uma entrada no Milan. Ele convertendo o primeiro gol, a gente já consegue talvez saldar nosso, nosso lucro já no começo. Então, a gente ficar de olho aqui também, até porque o Spal, olha a verdadeira desgraça que ele vem aqui dentro de casa. bem Ele mal, não, né? ele não vence aí há mais de 10 jogos. Então, ele tá bem mal aí na volta do coronavírus também. Ele também tá bem mal. E o outro É, jogo já que eu. está oito pontos já da zona de na zona para sair Sim, da zona de rebaixamento, né? exatamente. Faltando aí 10 jogos, fica complicado também. Exatamente, exatamente. Já é praticamente um virtual rebaixado, mas a gente, né, nunca pode se esperar nada É, do campeonato italiano. E o último jogo aqui é o Lecce contra a Sampdoria. Eu trago esse jogo aqui porque são dois times numa condição bem parecida aqui, brigando pela zona, para sair da zona. Hoje o Lecce está lá dentro da zona, ele vai jogar dentro de casa. O Sampdoria também está ali 1 ponto do Lecce, que é o primeiro colocado, com 26 pontos. E vai ser aquele jogo dos aflitos ali, né? Vai ser o desesperado contra o desesperado. Dois times ali numa condição bem parecida também de vitórias, de empates, de derrotas. Mas o que chama atenção para a gente aqui é também os jogos com mais de 2 gols e meio dos dois times na condição de mandante e visitante. Isso chama bastante atenção, ainda mais se tratando de um jogo aberto, como pode ser esse jogo, os dois lutando ali para sair da zona, os dois brigando diretamente. Então pode ser um jogo bem aberto, e inclusive são dois times que já costumam terminar os jogos com mais de 2 gols e meio. Então, o Ulisses, mais 64% dos jogos de casa, ele terminou com mais de 2 gols e meio. O que é mais de 2 gols e meio? 3-0, 2-1, mais de 3 gols na partida. E o Sampdoria com 62% dos jogos fora de casa com mais de 2 gols e meio também. Então, é uma média aí de 62% a 63% dos jogos dos dois times é. de mais de 2 gols e meio. Lembrando, E né, vai, que é uma liga com bastante gols por partida. e vale destacar também que, apesar da média alta, no começo do jogo, geralmente os times fazem poucos gols aí na média do campeonato, né? Exatamente. Exatamente. Nesse primeiro 15 minutos, normalmente eles não fazem tantos gols. Exato, Provavelmente aqueles dois times que são mais fracos tecnicamente, você vê que aqui no segundo tempo, eles provavelmente já estão cansados. O condicionamento físico não deve ser dos É, melhores e eles acabam abrindo o bico aqui. Então você vê que no segundo tempo é onde acaba saindo bastante gol ali, porque acabou aquele gás, acabou o pique do começo do jogo. é isso aí. Mas bem notado também. Mas acho que é isso aí. A gente traz hoje os principais jogos aí que a gente entende do dia. A gente vai tentar trazer esse formato, se for interessante para todo mundo, se vocês gostaram. Se quiserem, a gente continua trazendo esse formato. A gente traz mais vezes o Brian aí para ajudar a gente nessa análise. E E novos agradeço. convidados também, né?
ou novos convidados sempre. Agradecer já ao Brian novamente aí pela presença, pelos comentários. Muito obrigado, Brian. Se quiser dar sua Valeu, palavra B. final. Não, isso aí, só agradecer, obrigado e vamos para cima aí hoje dos investimentos. Então, para cima. Valeu, pessoal. Falou, Valeu, abraço. abraço.